Bem, sejam bem-vindos a mais uma tier list. A tier list de hoje é engraçada porque é uma que eu vou saber falar bastante, uma que eu vivi bastante, né? Diferente da passada, que foi sobre emissoras de televisão. A tier list de hoje é literalmente sobre os desenhos do Cartoon Network dos anos 2000. Não é exatamente dos anos 2000, porque, por exemplo, tem alguns desenhos aqui que são bem mais antigos, como o Scooby-Doo, é bem mais antigo dos anos 2000, ou até mesmo, sei lá, Tom e Jerry. Tom e Jerry é dos anos, sei lá, 50? Tom e Jerry começou em 1940, tá ligado? Bem antigo, assim. Mas passava nessa época dos anos 2000, então eu incluí aqui na tier list. E aqui a gente tem vários nomes, acho que vocês conhecem a maioria dos que estão aqui. Então acho que eu não preciso nem apresentar. E a gente vai indo aos poucos, né? A gente vai indo aos poucos aqui e vai fazendo a melhor coisa possível. Por exemplo, o primeiro que a gente tem aqui é Dudu e Edu. Eu vou ser bem sincero, eu gostava bastante do Dudu e Edu. Eu gostava muito dessa ideia de que cada personagem tinha uma personalidade de um adolescente. Enquanto o Dudu, ele era a face responsável de adolescente, o Du era a face mais engenhosa, né? A face um pouquinho mais da tramóia, e o Edu era a face mais burra. Um vínculo com o id, o ego e o superego, né? Seria algo do tipo, enfim, era um desenho bem interessante, né? Claro que eu não pensava nisso na época, eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, mas era bem interessante pensar e eu achava os traços, que eram bem rudimentares, eram traços que, tipo, realmente mostrava que foi feito manualmente, muito bacanas. Eu achava as piadas um pouco nojentas às vezes, mas era um desenho sobre crianças / adolescentes, então acho que fazia sentido. Então eu vou colocar em via até episódio repetido, porque eu gostava bastante. Eu acho que era um desenho legal. Coragem, o Cão Covarde. Tá, vamos lá. Coragem, o Cão Covarde, eu não preciso falar muito. É muito bom. Seja nas histórias, seja no grau de terror, porque incrivelmente Coragem, o Cão Covarde é assustador. E não só assustador pra crianças, mas tipo, eu já vi Coragem, o Cão Covarde um pouco depois, né? Já sendo adulto, em teoria, e assim, é amedrontador, sabe? É um pouco perturbador algumas cenas. Cenas em que você não sabe o que fazer, porque o Coragem tá numa situação tão ruim, mas tão ruim que ele não tem saída. E aí você fica agoniado pelo fato dele ter que estar aguentando tudo aquilo sem poder falar nada, né? Sem poder fazer nada, tirando o fato de que ele ainda tem problemas sérios de sociabilidade, né? Ele é muito introvertido, ele é muito na dele, e isso faz com que ele seja um cão medroso, né? Coragem, o Cão Covarde. Então, cara, eu não tenho nem o que dizer. O traço é muito bom, as histórias eram muito boas, cada episódio era muito mais fora do que o outro, então eu coloco Coragem, o Cão Covarde em obra-prima. Eu nem penso muito quando eu falo sobre Coragem. Assim, se você nunca viu Coragem, se você é muito novo, né? Se você nunca chegou a ver, eu recomendo fortemente que você veja, você vai gostar bastante. Sei lá, eu gostava bastante. Mansão Foster para amigos imaginários. Esse aqui é engraçado porque eu sempre vi, mesmo quando eu era criança, eu sempre vi Mansão Foster para amigos imaginários com outro olhar. Tipo, eu sentia que os meus amigos viam Mansão Foster de uma forma muito específica, de uma forma muito, sabe, é um desenho de comédia com vários monstros e cada monstro tem sua personalidade, cada monstro faz a sua coisa em determinado momento. Só que eu sempre vi a Mansão Foster como um desenho muito sério, cara, sobre principalmente depressão. Porque qual é a pira da Mansão Foster? As pessoas têm amigos imaginários, as pessoas elas crescem, né? As pessoas param de acreditar nessa coisa, e aí os amigos imaginários eles não somem. Então cada amigo imaginário que tá aí na Mansão Foster fazia parte, né? Tinha um dono, tinha uma pessoa que imaginou eles. E a ideia é que o Blue é um dos únicos amigos imaginários que tem um dono, né? Que se não me engano é o Max, eu não lembro o nome dele. Enfim, e a ideia é toda sobre essa, tipo, quando o Max crescer, será que ele vai esquecer o Blue? Porque o Max é uma criança, né? Ou aí tem toda aquela coisa, tipo, de criar amigos imaginários. Aí tem muitos episódios, por exemplo, que você percebe que, ele criou um amigo imaginário pra quê? Pra poder ter um amigo? Mas se ele criou um amigo imaginário pra ter um amigo, então quer dizer que ele não tinha muitos amigos normalmente. Então o amigo imaginário foi um refúgio. E depois você percebe alguns plots, tipo, não necessariamente quando você vai ficando velho, você vai esquecendo seus amigos imaginários. Tanto que, se eu não me engano, o Coelho, né, que é o diretor de toda a Mansão Foster, ele é o amigo imaginário da senhora. E aí quando você descobre isso, você percebe, tá bom, sabe, dá pra manter amigos imaginários até mesmo ficar velho. E aí você acaba se perguntando, assim, o quão longe você mantém uma amizade imaginária porque você não consegue se integrar na sociedade. E aí o desenho vai ficando um pouco pesado, e tem muitos episódios que, tipo, eles encontram os donos antigos e eles ficam muito tristes porque os donos rejeitam eles. Sei lá, eu acho bacana, eu acho bem interessante. E eu sinto que me ensinou bastante coisa. Então eu vou colocar aqui em via até episódio repetido. Não era, tipo assim, uma coisa que eu gostava, obra-prima, mas eu gostava bastante. Isso é verdade.
A Vaca e o Frango. Sendo bem sincero, eu não via a Vaca e o Frango no Cartoon Network, eu via a Vaca e o Frango no Tooncast. Só que o Tooncast era um canal da Cartoon Network, né? Que passava desenho antigo. E é dos anos 90, o da Vaca e o Frango. Então eu coloquei aí, eu acho que fez sentido. E a Vaca e o Frango, se eu não me engano, é bem no estilo de... Eu esqueci... Qual era o spin-off, mano? Aqui, Eu Sou o Máximo. Era dos mesmos criadores. Tipo, Eu Sou o Máximo e a Vaca e o Frango. I Am Weasel. Deixa eu ver de quando é. Ó, Eu Sou o Máximo é de 97 e a Vaca e o Frango é de 97 também. Ou seja, os dois passavam meio que juntos, só que o Eu Sou o Máximo naquela época era um pouquinho mais famoso, porque se eu não me engano, o Eu Sou o Máximo passava na Cartoon e a Vaca e o Frango passava na Tooncast, que era um pouquinho menos popular. Enfim, eu comecei vendo Eu Sou o Máximo, achava interessantinho, não via muito, mas aí eu passei a ver a Vaca e o Frango e achei muito mais legal, que é literalmente não faz sentido nenhum, sabe? A lore do negócio é que seres humanos têm 2 filhos, e os 2 filhos são uma vaca e um frango. Aí tu se pergunta como isso aconteceu, assim, como? Aí você começa a ter alguns questionamentos sobre a fidelidade da esposa dele, né, com o marido, até porque o marido é humano, não é nem uma vaca nem um frango. Aí você fica pensando, porra, como é que a mãe dos dois deu pra uma vaca e pra um frango continuamente, né, um atrás do outro? Então assim, você começa a perceber umas coisas estranhas, e você começa a perceber também que eles nunca aparecem do rosto das pernas pra cima, o que mostra que talvez eles nem existam, que seja um desenho totalmente aleatório, que não faz sentido nenhum, além de ser comédia. Então eu vou colocar aqui em um dos bons. Eu gostava da Vaca e do Frango, mas assim, era aquele desenho que não fazia sentido nenhum, e aí você só ria um pouquinho, entendeu? Johnny Bravo. Johnny Bravo é um caso interessante porque hoje em dia, se alguém fizesse um desenho sobre o Johnny Bravo, seria cancelado provavelmente, porque Johnny Bravo é um dos personagens mais machistas e sexistas dos desenhos animados que já existiu, e isso é inegável, assim, o cara ficava secando toda garota, ficava objetificando toda garota e tomava um pau pra toda garota. Ainda bem que os criadores de Johnny Bravo tinham a noção de que ele era um extremo babaca. Enfim, eu via Johnny Bravo, e eu até poderia colocar aqui em desenho podre, por causa que ele era um... Como é que eu posso falar? Ele era um desenho um pouco errado, né, nos seus princípios. Só que eu não posso ser hipócrita, não posso mentir. Na época que eu via, eu tô considerando na época, né, porque a maioria daqui eu não revi recentemente, então eu tô considerando na época que eu via. Eu achava o Johnny Bravo um dos bons. Eu gostava de Johnny Bravo, sem meme, eu achava interessante. Claro, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje em dia de perceber que Johnny Bravo era um desenho particularmente bastante errado. Mas eu gostava, eu achava engraçado ele se ferrando toda vez. Era bem aquele princípio Tom e Jerry, sabe? De sempre o mesmo personagem tá se ferrando, se ferrando, se ferrando. E se eu não me engano, o Johnny Bravo tinha uma personagem, uma garotinha, que acho que era uma escoteira, né? Era aquela, tipo, aquelas escoteiras que vendem chocolate na porta. E ela ficava sempre dando lição de moral no Johnny Bravo. Ela ficava sempre falando, isso que você fez foi errado, menino mal. E se eu não me engano, ela ficava espancando ele de vez em quando. Eu achava engraçado isso, eu achava, tipo, que era um bom contraponto, sabe? Era um personagem muito babaca, um homem fortão muito babaca, e uma garotinha muito meiga, só que bem forte nas suas escolhas. Eu achava legal. Então assim, não é tão ruim assim, vai. Eu acho. Tá, agora a gente vai pra um desenho que eu gostava bastante, cara. KND Turma do Bairro. Eu achava muito legal, porque, mano, quem fez esse desenho foi genial. Genial. Eles pegaram assim, ó o que eles fizeram. Eles pegaram um conceito muito bacana, que eu creio que veio dos Power Rangers. Porque não faz sentido? Tem o Power Ranger vermelho, o amarelo, o verde, o azul, o preto, o branco, enfim. Tem vários Power Rangers. E aí, eles estão juntos, eles formam um grupo, e eles se juntam, fazem engenhocas, têm conselhos, ou seja, mano, se você for abstrair um pouquinho mais, o KND Turma do Bairro é literalmente um Power Ranger de gente nova, de criança. Porque eles fazem tudo juntos, eles têm números específicos, né, em vez de cores, porém, se você for reparar bem, os personagens usam cores específicas, tipo, o número 1 usa vermelho, o número 2 usa azul, o número 3 usa... Eu não lembro qual era o número, mas tipo, acho que era verde. Enfim, eles usam cores específicas. Eles montam máquinas gigantes juntos, né? Não só montam robôs gigantes, não, mas eles montam lasers, naves, caminhões, assim, é tipo um Phineas e Ferb com Power Rangers, mesmo que Phineas e Ferb nem existisse na época. Eu acho muito bacana, eu gostava muito de KND porque o universo de KND era muito grande, muito, muito grande. Tipo, tinha uma base na lua do KND, tinha uma base nos oceanos, tinha uma base que era a base da Terra, que era dele, se eu não me engano. Ou seja, e tinha muita coisa, tinha a história do membro zero, né, porque ele é o primeiro,
inteiro, mas aí tinha o membro 0, tinha o membro 580, tinha aquele negócio que quando você ficava adulto, você meio que virava um inimigo do KND, tipo, o KND era crianças, mas quando você virava adolescente barra adulto, você virava inimigo do KND, porque eles eram contra o crescimento, só que eles viviam um dilema, porque todo mundo cresce, mas eles não aceitavam que eles iam crescer. Ou seja, eu achava muito bacana, nossa, tinha muita trama, tinha muita história. Então, mano, eu vou botar aqui, vi até episódio repetido. Eu gostava muito de KND. Nossa, eu gostava muito, assim. De verdade. Mano, agora a gente vai pra um negócio polêmico. Eu acho que muita gente vai me crucificar por causa disso. Eu sinto muito. Já tô até imaginando os comentários. Nossa, de ódio contra mim. Mas eu não gostava de Scooby-Doo. Em sua maioria eu não gostava. Eu via Scooby-Doo, sabe? Eu via. Porque, né, na televisão você não podia muito escolher o que tava passando. Mas é bom. Só que eu não gostava. Eu sei que também Scooby-Doo não é da década de 90, não é da época de 2000. Scooby-Doo é bem mais velho, assim como Tom e Jerry. Só que passava nessa época também. Scooby-Doo passava na televisão de 2000, então eu via, né? Mas eu sei que não era dessa época. Mano, e eu não gostava, cara. Incrivelmente eu não gostava. Eu achava chato, que era o mesmo molde todo episódio. Eles descobriam o mistério, começavam, tinham 5 minutos de atrapalhada, com um rock passando de fundo, eles fazendo merda. Aí depois eles se separavam. Aí depois o Fred conseguia numa sorte do caramba usar o Salsicha e o Scooby de isca. Aí pegava o cara, aí tirava a fantasia do monstro. Aí era tipo o prefeito da cidade que se vestiu de monstro. Aí você ficava se perguntando por que caralho o prefeito da cidade iria se vestir de monstro pra poder afastar crianças do parque, tá ligado? Ele não podia simplesmente sancionar uma lei pra tirar a criança do parque, não, ele precisava se vestir de monstro, porque ele não queria parecer um babaca. Aí descobrem que ele era porra de um monstro e ele vira duplamente mais babaca, porque ele é um cara de 50 anos que se vestiu de monstro pra espantar a criança. Aí você fica pensando, mas que história merda, tá ligado? Tipo, que porra é essa? E aí você começa a não gostar tanto. Assim, eu não gostava tanto, mas é bom, sabe? Eu não posso falar que Scooby-Doo é um desenho podre, claro que não, senão não seria uma das franquias de desenhos mais... Franquias não, né? Não seriam os desenhos mais famosos e mais respeitados que tem. Então eu vou botar em é bom, eu só não gostava, que eu não gostava mesmo. Tá, se eu falei de um desenho que eu não gostava, eu vou ter que agora falar de outra obra-prima, né? As Aventuras de Billy Mandy, mano, eu não tenho nem o que falar. Eu não vejo alguém que não goste de As Aventuras de Billy Mandy. O Billy era o alívio cômico perfeito, a Mandy era a chata perfeita e o Puro Osso era a voz da razão, que nem sempre tinha razão perfeito. Era muito bom porque eles seguiam um mesmo estilo de Coragem com Covarde na questão das tramas. Era tudo muito esquisito, você ficava com medo algumas vezes porque, meu Deus do céu, era muito estranho. Mano, e eu fico pensando agora que eu cheguei em Billy Mandy, pensando um pouco, sabe, em Dudu do Edu, Mansão Foster e tal. Cara, os desenhos da época de 2000 eram muito estranhos, né? Tipo, as histórias eram muito... Não parecia que era coisa de criança. Tipo, você vê os desenhos de hoje em dia, tipo, esse Osvaldo que passa na Cartoon Network, Irmão de Jorel, essas coisas de hoje em dia, assim, mais pra criança, né? Jovens Titãs. Mano, a galera dos anos 90 é meio psicopata, né, cara? Olha os desenhos que eles faziam Billy Mandy, Coragem com Covarde, só desenho esquisito. E eu gosto bastante, eu adorava o humor sádico de Billy Mandy, adorava, né, as piadas, adorava, como era interessante, assim, a ideia. E como a Mandy era muito maléfica, muito mais do que o Puro Osso. Então eu vou colocar em obra-prima. Eu gostava bastante, não tenho nem muito o que falar. Só... muito bom. Acampamento Lázaro. Mano, saudade de Acampamento Lázaro, porque Acampamento Lázaro passava de manhã. Incrivelmente, faz muito sentido que Acampamento Lázaro passe de manhã e que Billy Mandy passe de noite. E é isso que acontecia. Se eu não me engano, o Acampamento Lázaro passava, tipo, das 8 às 10 da manhã, sabe? Uma coisa assim, entre esses horários. E eu gostava bastante. Eu acordava cedo, porque eu tinha colégio cedo, e eu via mais Acampamento Lázaro nos finais de semana, que eu também acordava cedo. E eu lembro, eu tenho memórias vívidas de estar comendo sucrilhos, sabe? Os sucrilhos Kellogg's, e vendo Acampamento Lázaro. E eu sempre gostei muito porque eu não entendia a realidade deles. Tipo assim, eu creio que para um estadunidense, a realidade de Acampamento Lázaro era muito mais natural, porque literalmente era um acampamento de férias, né? O Acampamento Lázaro era literalmente um Phineas e Ferb, só que sem a parte da atualidade, porque eles estavam nas férias e eles tinham que ficar construindo e fazendo coisas, só que era no acampamento. E eu nunca entendia muito bem, mas achava muito legal, cara, a vida no acampamento, achava muito divertida, tipo, parecia bem bacana. Algumas vezes parecia um reformatório, parecia assim, deve ter alguma teoria que dizem que eles estavam no reformatório e eles só tinham problemas psicológicos e não entendiam, deve ter alguma coisa assim. Mas era interessante, eu gostava da ideia de ser um escoteiro,
um acampador, sei lá, uma coisa assim, um campista, né? Enfim, mano, eu vou colocar em via até episódio repetido? Eu vi até episódio repetido, eu gostava bastante. Eu gostava, mano, eu achava, era interessante pra caramba, Acampamento Lázaro. Cara, nossa, saudade, dá uma lembrança boa quando você lembra dessas coisas e lembra do que você fazia nessa época. E lembra que você não tinha preocupação, e agora eu vou parar, senão eu vou começar a chorar. Dexter, ou melhor falando, o laboratório de Dexter, né? Porque se eu falar só Dexter, você vai ver que só aparece a porra da série adulta, né? De mistério. Cadê? Não tem. Aí você tem que botar o laboratório de Dexter, que aí fica melhor. Enfim, o laboratório de Dexter, o que eu posso falar? Era legal. Tinha uma trama bem interessante até, que, mano, o que se voltava o Dexter? Se voltava... Ele tem um puta laboratório de uns 200, 300, 400 metros quadrados na casa, magicamente nenhum pai perceber, porque eles eram burros, e tem uma irmãzinha que sabe de tudo isso, mas ela não falava pra ninguém por algum motivo, porque acho que ela respeitava, ou porque ela só não conseguia provar que o garotinho deles, né, era incrivelmente foda, por mais que ele sempre andasse de jaleco e luva e sapato dentro de casa. Mas ninguém entendia, assim, esse cara aqui pode ser realmente um gênio. Não, ele só era nosso filho e ninguém nunca percebeu. Eu lembro que ele também tinha um arqui-inimigo, que também era um adolescente, que nem ele, só que era um adolescente alto, e se eu não me engano, o arqui-inimigo dele ficava dando em cima da irmãzinha dele. E ele ficava muito puto com isso, porque por mais que ele não gostasse da irmã, ele, só do fato dele não zoar ela, e sim outra pessoa zoar, era o suficiente pra ele ficar mal. E era por esse motivo que ele duelava com o cara. Pra provar que ele era melhor e pra parar de atazanar a irmã dele. É tipo aquele negócio, tipo assim, eu não amo a minha irmã por fora, tá ligado? Mas por dentro eu amo bastante. Eu vou ser bem sincero, pra mim Dexter é um dos bons. Era aquele negócio que assim, passava e eu assistia, mas eu não buscava ver mais. Mas tipo assim, não me entenda mal. Todo desenho que tá aqui nessa lista, na verdade, eu gostava. Tirando Scooby-Doo, eu acho. Não, até Scooby-Doo. Mano, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que não vai ter nenhum desenho podre. Porque, mano, tudo era bom, na real, nessa época. Eu tô tentando botar defeito em algumas coisas, mas não tem, né? Não tem coisa que não tem defeito, na real. Era só bom. E Dexter era bom. Não é comparável, mas eu gostava bastante. E eu sempre queria ver o que ele ia construir no episódio. É tipo... Nossa, é a terceira vez que eu tô citando Phineas e Ferb, mas foi mal, eu tenho que citar. Era tipo Phineas e Ferb, quando você, tipo, ficava se perguntando, tá, o que eles vão construir nesse episódio? Era tipo isso em Dexter, tipo, o que ele vai fazer? Dava uma curiosidade, sabe? E é por isso que eu gostava bastante. Meninas super poderosas, cara. O desenho que trouxe, acho que a maior parte do público feminino pros desenhos animados. Eu acho isso muito louco. Porque nessa época, né, das meninas super poderosas, se você for ver aqui, no próprio tier list, o que você vê? Um grupo formado por 3 homens e 2 mulheres, um grupo formado por 3 homens, um grupo formado por 3 homens, um grupo formado por 3 machos e 2 mulheres, um grupo formado por 2 homens e 1 mulher, um desenho formado por um homem. Enfim, o que você tira de tudo isso? Mulheres sempre eram a minoria, né? Quando tinham 2 mulheres, tinham 3 homens. Quando tinham 3 homens, não tinha nenhuma mulher, entendeu? Ou seja, era sempre desenhos de minorias de mulheres, assim. A maioria era homem e a minoria era mulher. E aí chegou Meninas Superpoderosas pra dar um soco nisso e falou, não, vamos dar só mulher. E não é só mulher fazendo o que naquela época chamavam de coisas de mulher, porque isso aqui era antigo, né? Meninas Superpoderosas é antigo, dos anos 80/90. Era uma sociedade muito sexista. Não era isso. Era realmente mulheres sendo fortes, tá ligado? Literalmente fortes, né? Nem psicologicamente fortes, tipo fisicamente fortes também. E eu achava isso muito bacana. Na época eu achava muito bacana. Pode parecer que eu tô achando bacana agora. Nossa, ele é super desconstruído. Eu não. Na época eu achava muito foda, porque eu não via garotas sendo super fortes. E aí quando eu vi Meninas Superpoderosas, achei muito foda. Eu imagino que não tenha sido só pra mim, tenha sido pra muitas garotas na época também. Então eu creio que tenha sido uma inspiração bacana. As histórias eram muito bacanas, os personagens eram melhores ainda. Eu gostava muito do Macaco Louco, daquele demônio vermelho, eu gostava bastante dele também. Eu gostava bastante dos personagens, cara. Achava muito, muito legal a história. O professor Otônio, que era um cientista, era um bom pai, mas que tinha episódio que ele não era um bom pai. E você não tinha aquela visão perfeita do pai, tá ligado? Ele errava. E era muito legal isso. Então, mano, eu vou dizer que Meninas Superpoderosas é uma obra-prima. Fácil, eu digo fácil, é uma obra-prima. Eu gostava bastante, eu via muito Meninas Superpoderosas. Muito, muito mesmo. Eu não tenho nem o que dizer, é isso mesmo. Obra-prima. Cara, é muito engraçado. Nossa, o que eu vou falar agora é muito, muito engraçado. Porque eu não penso nem um pouco assim atualmente. Nem um pouco. Mas Samurai Jack. O que eu posso falar de Samurai Jack? Cara, mas eu vou falar a verdade pra vocês. Eu revi Samurai Jack recentemente. E eu gostei muito de Samurai Jack. Muito, muito, muito mesmo. Melhor do que muito desenho desses aí. Só que eu tenho que ser sincero.
E o que eu vou falar agora vai ser difícil. Mas Samurai Jack é bom, só que eu não gostava. Ai, Jesus do céu, velho. Não sei se eu tô falando isso de verdade. O que eu posso falar? Quando eu tinha meus 10, 11, 12 anos, eu não gostava de Samurai Jack. Era simples assim. Dos meus 8 aos meus, sei lá, 13 anos, que é quando eu via desenho, eu tenho que falar a verdade, eu não gostava. Achava um porre. Porque eu não entendia, eu achava muito paradão. Tipo, você tem que entender, na cabeça de uma pessoa que via Mansão Foster, KND, Acampamento Lázaro, Billy Mandy e Coragem com Covarde, que é tipo comédia boba com coisa séria. Tu vê um desenho que é totalmente sério. Mano, Samurai Jack era um desenho pra criança, mas era muito sério, cara. Muito mais sério do que o normal. Eu achava... Eu não conseguia ter esses dois humores, esses dois moods, tá ligado? Tipo, de algo brincadeira full e de algo totalmente sério. Então eu não gostava. Realmente eu não conseguia ver. Eu lembro que sempre que passava Samurai Jack na televisão, eu pulava de canal, ia tipo pra Nick, eu ia pro Jetix. Na verdade, o Jetix virou Disney XD, né? Mas na época era Jetix. Enfim, nossa, foi mal, eu não conseguia. Mas eu sei que é muito bom porque eu vi recentemente e eu amei Samurai Jack. É que na época eu não gostava, isso aqui é um tier list dos desenhos que eu via na época. Porque eu acho que é muito injusto eu julgar Johnny Bravo como eu via na época e eu julgar Samurai Jack como eu via um ano atrás. Eu acho injusto porque é bom julgar os dois como eu via na época, os dois, né? Tom e Jerry. Tom e Jerry, eu não vou nem falar muito, é um dos bons. É um clássico, tem suas histórias, suas sketches, tem aqueles episódios que todo o canal Ensaio já fez vídeo, que é do Tom depressivo, se matando na frente do trilho. Enfim, tem muita coisa, tem muita nuance em Tom e Jerry. Só que eu sei lá, eu acho que era muito pequeno pra notar essas coisas, eu via só como sketchzinhas bobas de um gato e de um rato, um fugindo do outro. E eu achava muito bacana quando eles quebravam essa rivalidade deles e se juntavam. Principalmente quando o Jerry via que o Tom tava apanhando da dona, aí o Jerry ficava com pena, e aí o Jerry começava a importunar a dona pro Tom não ficar mais tão mal, tá ligado? Pra poder o Tom poder fugir. Então eu gostava. Eu vou deixar em um dos bons, eu acho que é bom o suficiente, sabe? Fez parte positivamente da minha infância, eu não tenho o que reclamar. Foi bom. E agora, por último, meu amigo da escola é um macaco. Ako. Cara, eu não sei nem o que dizer, sabe? Se o meu amigo da escola é um macaco. Então, eu só vou colocar aqui. Eu vou dar uma nota e vocês aí dizem nos comentários o que vocês acham de meu amigo da escola é um macaco, porque eu não tenho nem o que dizer. Mano, eu tava vendo aí vocês comentando xingamentos, vocês me quebrando no meio. Eu ouvi, vocês quase me quebraram no meio, mas não. Eu gostava de Meu Amigo da Escola é um Macaco. Eu gostava tanto quanto a maioria. E quando eu vi ali o nome da categoria, né, via até episódio repetido, eu pensei que era perfeito. Porque eu realmente via muito episódio repetido. Porque eu sinto que eu não tinha uma amizade como eles tinham. E eu acho que era algo que eu sempre quis ter, mas não consegui. Enfim. Meu amigo da escola não era um macaco, mas no fundo eu gostaria que fosse. Eu sou Tropia, muito obrigado por mais uma tier list. Deem sugestões nos comentários e a gente se vê na próxima. E pela primeira vez, não teve nenhum desenho, nada, na categoria mais baixa. Até porque os anos 2000 eram muito bons. Em questão de desenho.